Amado, está escrito no capítulo 11, versículo 1 do livro de Hebreus, a respeito da fé. E nós indistintamente temos fé. Mas existem momentos na nossa vida que os que nós temos é lançado à aprovação. E o provar da fé é um desafio que vem de algo que está acontecendo e que você quer rapidamente que seja solucionado, que seja resolvido. Algo que sucede e que às vezes você não tem como agir, não tem o que fazer. Você tem que ter fé e esperar que Deus intervenha com seu poder, com sua graça e com a sua misericórdia. Eu quero ler com você um versículo na palavra de Deus, um versículo talvez muito conhecido e por demais falado. No capítulo 1, versículo 37 do livro de Lucas, está escrito assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém? Porque para Deus não haverá impossíveis, mas atente agora para aquilo que a palavra de Deus diz. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Existe porventura alguma coisa difícil para Deus? Não existe absolutamente nada difícil ou impossível para Deus. Não existe. E nós, às vezes, amado, nós tomamos posse dessa palavra para reivindicar diante de Deus situações que às vezes Ele não prometeu para nós. Essa palavra aqui que eu li para vocês foi a resposta que Gabriel deu a Maria quando este veio anunciar a ela que ela seria mãe. Ela seria mãe. Logicamente, ela não duvidou da palavra que o anjo lhe havia dito, não duvidou. Só que ela não pôde entender, não pôde compreender. Não pôde entender, não pôde compreender. Embora no livro de Isaías, 700 anos antes de Jesus Cristo vir ao mundo, já estava falando: e a virgem conceberá e dará à luz ao filho. Mas quantas virgens havia em Israel? Quantas virgens? E quem é que teria a coragem de tomar essa palavra como uma promessa para si? Qual é a virgem que teria a ousadia, que teria a coragem de pegar esta palavra e usá-la como profecia direcionada a si? Muito difícil, amado, muito difícil. A promessa estava feita lá no livro de Isaías. Depois de 700 anos, o anjo Gabriel vem direcionado pelo Espírito de Deus a uma moça, a uma virgem, alguém que nunca havia tido qualquer tipo de relacionamento com homem nenhum, e o anjo vem e traz essa notícia. Logicamente que a mulher, Maria, ela ficou assim, sem entender a situação, sem compreender a situação. Será que ela conhecia a promessa escrita lá no livro do profeta Isaías? Será que ela tinha conhecimento dessa profecia? Será que ela, porventura, tendo conhecimento dessa profecia, ela estaria se colocando como que seria escolhida por Deus para trazer ao mundo o Filho, o Salvador, que seria tanto o Salvador dela quanto o Salvador de toda a humanidade?
Irmãos, quando Maria recebe essa palavra, ela não duvida da palavra que a ela foi direcionada. Ela apenas não conseguia entender e compreender, justamente porque ela não tem um relacionamento com homem algum. Ela era prometida em casamento, mas ainda não era casada, não havia se desposado ainda. Então, ela fica sem entender, sem compreender, não duvidando, não questionando, nada. E por que ela não duvida e não questiona? Porque no capítulo 1, versículo 38, quando ela recebe a promessa da parte do anjo Gabriel, enviado logicamente por Deus, ela faz algo extraordinário. Ela se coloca inteiramente à disposição de Deus para que a palavra de Deus viesse a se cumprir na vida dela. Eu quero falar sobre o tema desafios da fé. Desafios da fé. Nós sabemos, irmãos, que Deus, Ele não age, a palavra dEle, ela não está ligada a nenhum tempo de dependência de ninguém e de nada. Quando Deus enviou alguns anjos para anunciarem à esposa de Abraão, Sara, que ela seria mãe, e ela já estava numa idade muito avançada, Abraão estava numa idade muito avançada, humanamente falando seria impossível eles gerarem filhos, impossível, mas Deus, quando Ele faz uma promessa, a promessa de Deus, ela não está na dependência de circunstâncias favoráveis ou não. Quando Deus Ele faz uma promessa para alguém, Ele faz firmado tão somente no poder que Ele tem na palavra dEle, e verdadeiramente Ele é onipotente, Ele pode sobre todas as coisas, Ele pode sobre tudo e sobre todos. Então, quando Ele faz uma promessa para alguém, essa promessa não está sujeita e nem dependendo de circunstâncias favoráveis para se cumprir, não está dependendo. E geralmente a promessa que Deus faz para nós em situações totalmente adversas, não em situações favoráveis. Aí está o desafio da fé. Deus promete-nos coisas que não estão na dependência de qualquer situação humana favorável, nada, Deus não se importa se há situações favoráveis ou desfavoráveis, a palavra dEle não está dependendo de nada, a promessa dEle está dependendo da palavra que Ele transmite, e a Bíblia fala que não é homem para que minta, e se Ele falou, você pode crer com toda a confiança no teu coração, de que irá se cumprir exatamente como Ele disse, como Ele falou. Às vezes, nós conversamos com um e com outro irmão, e a situação desse irmão, ela está totalmente desfavorável, e quando você pergunta, meu irmão, como é que você está? Ele fala assim: não está bom não, amado. Para Deus operar, Ele não se importa se a situação é favorável ou não. Para Ele operar, amado, basta Ele dirigir uma palavra de promessa para o teu coração. E às vezes você é desafiado na sua fé, às vezes as coisas são desfavoráveis, às vezes tudo parece errado, tudo parece contrário, e você acha que Deus não vai poder operar, porque para Deus operar as coisas teriam que estar caminhando positivamente, e eu teria que estar enxergando a coisa caminhando positivamente para que eu tivesse esperança. Amado, Deus não depende das coisas estar favorável ou não.
Ele não depende de nada, ele depende única e exclusivamente da autoridade e do poder que ele tem. Só isso. Você pode enxergar as coisas e elas podem estar gritando que está tudo adverso, está tudo contrário, e a tua fé foi lá embaixo. A fé foi lá embaixo, desmoronou-se, acabou-se, você caiu, você desmaiou. Por quê? Porque você não está tendo sustentação, você está esperando as coisas melhorarem para você crer, e você acha que Deus vai operar quando as coisas estiverem melhor. Deus vai operar na hora que Ele quiser operar. As coisas não vão estar favoráveis, não, elas vão estar justamente desfavoráveis, porque é o desafio da tua fé, mas o desafio da tua fé é a manifestação do poder de Deus. Manifestação do poder de Deus. Amado, a palavra de Deus, quando o Senhor Deus, Ele estava precisando de olha que coisa, Deus estava precisando de um homem para poder falar com o povo dele. Porque lá no Antigo Testamento, Deus falava exclusivamente com um único homem, e esse homem então era o porta-voz de Deus. Através desse homem, Deus falava com os demais. E houve uma corrupção no sacerdócio, uma corrupção, e a corrupção fez com que Deus não alcançasse mais o coração do sacerdote, porque o coração do sacerdote estava terrivelmente contaminado, e Deus então não conseguia falar com ele, e consequentemente o povo ficava sem orientação e sem direção. Mas Deus queria falar com o homem. Deus sempre desejou comunicar-se ao homem, Deus sempre quis falar com o homem, mas Eli havia se corrompido. Os filhos de Eli também haviam se corrompido. Os filhos de Eli não estavam agindo mais de conformidade com os princípios do sacerdócio, e Deus os rejeitou, e rejeitou o pai, porque o pai não corrigiu os filhos. O pai, o sacerdote, via os filhos fazer coisa errada e passava a mão na cabeça e deixava os filhos fazer, e isso os levou a se distanciar de Deus, e consequentemente Deus não os usava mais. Mas Deus queria falar com o povo, e Deus, amado, Ele, certa ocasião, Ele toca no coração de uma mulher que era estéril. E esta mulher, ela vai lá no templo e ela começa a chorar e a orar ao Senhor, não em palavras audíveis, não, mas só balbuciando com a boca. O sacerdote Eli estava sentado do lado, achou que ela estava embriagada, disse assim: até quando você vai demorar no vinho? Ela falou: eu não sou filha de Belial, eu não estou embriagada não. A minha alma está angustiada, porque eu não tenho um filho, Aí o sacerdote diz para ela que Deus faça com você aquilo que você deseja. E ela orou ao Senhor, e ela fez um voto ao Senhor. Ela disse: Senhor, se o Senhor me abrir a madre, e se o Senhor me der um filho, um varão, eu vou trazê-lo, eu não vou passar navalha sobre a cabeça dele, sobre o cabelo dele. Ele vai ser consagrado do ventre, desde o ventre ele vai ser consagrado, e eu vou trazer na tua casa, e ele vai viver todos os dias da vida dele na tua casa. E foi aí esse voto que Ana fez, e era isso que Deus estava esperando: alguém que tivesse a ousadia de consagrar um filho ao sacerdote desde o ventre. E é isso que Deus estava precisando.
É isso que Deus estava precisando, e foi isso que aconteceu. E aí então, nasceu quem? Nasceu Samuel. Nasceu Samuel, uma necessidade de algo que Deus providenciou. E Samuel foi levado para o templo após ser desmamado e foi ensinado dentro do templo. Estou falando isso, amado, para dizer para você, não havia nada favorável para Ana, nada favorável, havia consequências dela ser uma mulher estéril, consequências, ela era aborrecida, ela era chateada, ela era envergonhada, ela era humilhada por ser uma mulher estéril, mas Deus abriu a madre dela e ela teve um filho, Samuel, e quando ela consagrou esse filho ao templo, Deus permitiu que ela tivesse outros filhos. Uma parte da história. Mas eu quero voltar, amado, aí em Lucas. Lucas, quando ele começa o evangelho dele, e ele diz que ele está escrevendo aquele evangelho, e chama alguém, de excelentíssimo Teófilo. Teófilo quer dizer amigo de Deus. Então ele escreve o evangelho para aqueles que são amigos de Deus. E se você é amigo de Deus, Lucas escreveu o evangelho para você, escreveu o evangelho para mim. E lembrando que o Senhor Jesus Cristo disse lá no capítulo 15, se não me falha a memória aqui, capítulo 15 do livro de João, isso, versículo 14, disse assim: vocês serão meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. O mesmo anjo Gabriel, que visitou Maria, e que viu a fé no coração de Maria, e não houve nenhuma repreensão com aquilo que Maria disse ao anjo, esse mesmo anjo Gabriel, meses antes, ele foi enviado ao sacerdote Zacarias e à sua mulher Isabel. Esse casal, como todos os casais que se casam, pelo menos era assim no passado, talvez não seja assim no presente, mas sonhavam em ter uma família, sonhavam em ter filhos, mas logo se descobriu que Isabel também era estéril. E o tempo foi passando, a Bíblia nos fala aqui, Zacarias e Isabel agora são pessoas de idade avançada, e por serem pessoas de idade avançada, eles não tinham mais, fisiologicamente falando, condições de serem pais, não tinham mais condições. Guarda o que eu vou falar para você. Deus, ele não opera segundo as condições humanas. Deus, ele não depende de coisas favoráveis para operar. Deus, ele não depende de absolutamente nada, para a qual o homem venha cooperar para que ele possa se manifestar. Nada. Ele faz as coisas a seu bel prazer. Ele faz as coisas, amado irmão, sabe, ele faz as coisas para que a gente fique assim de queixo caído, admirado das coisas que ele realiza, das coisas que ele faz. Então, o anjo Gabriel é enviado no templo, quando Zacarias estava servindo no templo, o anjo Gabriel chega ali. E o anjo Gabriel, ele vem trazer uma mensagem de Deus, da mesma forma que ele levou posteriormente para Maria, ele traz uma mensagem para Zacarias. Zacarias, ele assustou, ele estranhou. O que ele estranhou? Ele estranhou porque o anjo, amado, o anjo, ele fala para Zacarias, no capítulo 1, versículo de número 11, ele diz o seguinte:
1:11 fala assim: então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Então o anjo estava dizendo para Zacarias: eu vim aqui como resposta à tua oração. Como resposta à tua oração, amado, que Deus envie anjos para certificar ao teu coração que Ele está respondendo às suas orações. Olha aqui. E que mais o anjo disse? A sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe chamará pelo nome de João. O anjo disse para ele: Isabel, tua mulher vai dar um filho para você, um homem, um varão, e você vai colocar o nome dele de João, João Batista, filho de Zacarias e de Isabel, tia de Jesus Cristo, irmã de Maria. Ele diz aí, e aí o anjo continua dizendo: e ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Maravilha. Consagre o teu filho ao Senhor, irmão. Consagre o teu filho ao Senhor. Consagre o teu filho ao Senhor. Consagre o teu filho ao Senhor. Você deseja ter filho no amanhã? Pois vá orando e vai pedindo a bênção de Deus e já consagra. Sem talvez você está planejando, só pensando, mas vai consagrando ele ao Senhor já. Olha aqui. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Meu Deus do céu! Cheio do Espírito Santo. Agora, amado, o que o anjo recebe como questionamento de Zacarias? Zacarias, no versículo 18, fala assim: Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho, minha mulher é de idade avançada. Ele pôs objeção na promessa de Deus, ele pôs obstáculo, ele pôs dúvida naquela palavra que ele estava recebendo, porque quando ele se casou, ele achou que ele tinha todas as condições favoráveis para ter um filho, e que agora já não tinha mais essas condições favoráveis. Como vai acontecer isso se eu e minha mulher já somos de idade avançada? Eu estou falando para você, amado, que a promessa de Deus independe de condições favoráveis. A promessa de Deus independe de condições favoráveis. Deus é magnífico, Deus é maravilhoso, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode fazer por nós muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso, se as condições estão parecendo desfavoráveis para você, está parecendo para você. Deus não depende da condição estar favorável para Ele operar. Ele opera a despeito de qualquer tipo de condição favorável ou desfavorável. Ele é Senhor absoluto, Ele faz, Ele realiza. Operando eu, quem impedirá? Na hora que Ele fala é agora, é esse momento, não existe. Pode ter qual é o obstáculo que tiver, pode ser desfavorável quanto for, mas se Ele prometeu que Ele vai fazer, Ele vai fazer, independentemente de condições. Independentemente de condições, irmãos, independente de condições. Este homem,
Zacarias, ele recebeu algo desfavorável por ter não acreditado naquilo que o anjo lhe disse. O anjo respondeu: sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus. Aleluia. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Oh, Deus me mandou transmitir para você essas boas novas e você não está acreditando, rapaz. Ele me mandou, eu estou sempre diante dele, eu sou o mensageiro dele, eu sou o carteiro oficial do reino de Deus, e eu vim aqui para trazer para você uma boa mensagem, uma boa nova. E como é que você levanta questionamento por causa de condições humanas? Se ele está falando para você que vai te dar um filho, ele não pouco está se importando se está na tua velhice, se não está na tua velhice. Ele está enviando a bênção no momento certo, na hora certa, desafiando. Você estava pedindo e na hora que eu respondo você não acredita. Você estava pedindo e na hora que eu envio a bênção para você, você não acredita. Você estava orando desde muito tempo e agora chegou a hora da resposta e você não acredita. O que ele recebeu? Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo determinado. Amém, amado? O que eu quero dizer para você: não duvide da promessa de Deus. Não acredite mais nas circunstâncias desfavoráveis do que no poder de Deus operar. Não coloque a sua confiança em situações humanas, tirando a sua confiança da palavra de Deus, que subsistirá para todo sempre, que permanecerá e prevalecerá a despeito de todas as circunstâncias e situações, ainda que essas sejam gritantemente desfavoráveis. A palavra do Senhor prevalecerá. Por isso o Senhor nos exorta, dizendo: acredite nela em todo o tempo. Em todo o tempo, acredite nela, porque é ela que prevalecerá, ela que permanecerá, ela que subsistirá, é através dela que virá a bênção de Deus sobre a sua vida.